Saudamos a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Nos colocamos em pé, amados irmãos. Agradecemos a Deus por esta hora gloriosa que estamos aqui na casa do Pai, casa de oração, buscando a presença do Senhor, aleluia, nos alegrando na presença de Deus, com o coração dilatado, cheio da graça, do poder do Espírito Santo, aleluia, desfrutando das mais ricas bênçãos do Senhor. Quantos estão alegres e felizes com o Senhor Deus, digam amém. Maravilha. Quem quer oração dos santos? Vamos apresentar nas mãos do Senhor. Orar por aqueles que viajaram, os que ainda vão viajar, os que estão chegando de viagem. Deus abençoando e guardando dos perigos, dos acidentes nas rodovias e santificando-os no poder da palavra. Glória a Jesus. Diz o salmista: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Glória a Deus. Amado Deus e querido Pai, te louvamos e agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas, a salvação das nossas almas, o batismo com o Espírito Santo, o ar que respiramos, o privilégio que alcançamos da tua parte. Abençoa, Pai, cada vida, cada família representada nesta noite. Toma nas tuas mãos de poder, meu Pai, os que têm um problema para ser resolvido, seja de ordem material, de ordem espiritual, resolve, Senhor, dê vitória, Pai, mas faça segundo a tua vontade. Pai de amor, Pai justo, os que estão doentes, cura, com o teu olhar de ternura, com as tuas mãos saradoras, de misericórdia e compaixão, repreenda as enfermidades em nome de Jesus, ó Pai, e o teu nome é glorificado. Abençoa, irmã Lenira, restauração da tua serva, Senhor, abençoa ricamente, irmã Irene, toma nas tuas mãos, fortalece, Pai de amor, Pai justo, o teu sério Moelto, irmã Adriana, toma nas tuas mãos, Senhor, e dê vitória e fortalece. Fica conosco, receba o nosso louvor nesta noite, receba a nossa adoração, meu Pai. É o nosso pedido, é o nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Tome assento, amados irmãos, vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia. Adorando a Deus com o número 477. Glória a Deus. Sede fortes, irmãos, na lida. É Cristo quem vos conduz. Aleluia. Garantindo a eterna vida aos que trilharem na luz. A paz do Senhor, querida igreja. Pai do Senhor para os irmãos. 477, louvemos ao Senhor. anjo ouvirão,
transformados os remidos, a Cristo encontrarão. Se andai na luz de Cristo, libertos da eterna dor, buscai vós que a tendes visto, a glória do Redentor. E vereis naquele dia sua glória em esplendor, fruirei, faz alegria nos braços do Salvador. Sim, andai na luz de Cristo, libertos da eterna dor, buscai vós que a tendes visto, a glória do Redentor. 372, querida igreja, continuemos oferecendo estes louvores a Jesus. 372. Glória a Jesus. É um momento muito importante, esse momento do louvor, irmãos. É bíblico o que estamos fazendo. Está escrito na Bíblia que quando nos reunirmos, deve haver salmos, hinos. Amém, meus irmãos? Estamos no momento aqui de louvar o Senhor, e é bom que continuemos fazendo com alegria, como estamos fazendo. Amém, meus irmãos? Última terça do ano. O ano que vem, só voltaremos aqui terça-feira do ano que vem, né? Na outra terça. E já será 2016. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Poder para o mal combater, porque suas promessas Ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Foi Jesus quem pera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará. Quem por trevas há de triunfar, Deus lhe dará forças, nunca falhará. Porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Foi Jesus quem pega, novas forças dá. Quem nele espera sempre vencerá. Contra os inimigos muito audaz será. Quem unido a Cristo nunca vacilar. Jesus firmado nos espargirá a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Foi Jesus quem pega, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Nosso pastor nos convida a louvarmos ao Senhor com cântico 416. Enquanto isso, ele convida os cooperadores, diáconos, para colherem as nossas contribuições que trouxemos para o reino de Deus. Dízimos, ofertas, votos, contribuições. Façamos isso com alegria. Glória a Deus. Estamos servindo ao Senhor com as nossas finanças, e Ele é tão maravilhoso que Ele é dono do ouro e da prata,
e permite a nós, mortais, sermos cooperadores financeiramente da sua obra. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, a tua igreja irá ofertar a tua casa. Senhor, vem abençoar, Senhor, o teu povo. Aqueles que não podem, Senhor, vem repreender o devorador, migrador, Senhor. Derrama a bênção sobre o teu povo, Senhor. Nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Cantemos ao Senhor. Os milhares no céu verão quando o povo salvo entrar. Reis coroados também serão quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Entrar, vestes brancas todos hão de trajar, quando o povo salvo entrar. Vencedores lá onde estão, quando o povo salvo entrar, a tribulação não terá lugar, quando o povo salvo entrar, quando o povo salvo entrar, quando o povo salvo entrar. O salvo entrar, o cordeiro morto que vive está, quando o povo salvo entrar, para sempre em glória dominará, quando o povo salvo entrar, quando o povo salvo entrar, quando o povo salvo entrar. Muito canto e alegria no céu haverá, quando o povo salvo entrar. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos orando, te agradecendo por nos permitir reunirmos na tua casa nesta terça-feira, sendo a última terça-feira do ano. Ó Senhor, recebe a nossa gratidão pela tua provisão, por não deixar faltar em nossa mesa o pão de cada dia, pela proteção divina, Senhor, a nossa família, por guardar-nos, Senhor, e nos trazer a cada dia a tua casa. Recebe o nosso culto, Senhor, como cheiro suave e agradável à tua presença. Continue abençoando o nosso pastor Aristeu, a irmã Raimunda e todos nós, Senhor, obreiros desta obra. Continue nos prosperando, e assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Tome assento, amados irmãos. Bom é estarmos neste lugar, adorando, servindo ao Senhor Deus com uma alegria em nossos corações. Aleluia. Amados, vamos chegando para o fim de mais um ano abençoado por Deus. E Deus tem feito prosperar o seu povo, a sua igreja, de uma forma maravilhosa. Estamos resumindo, chamando os irmãos, dando oportunidade aos irmãos para testemunhar, contar a bênção, aleluia,
e vamos continuar porque quinta-feira já é a passagem de um ano velho para o ano novo. E graças a Deus, com as chuvas que estão caindo, o que faltou no ano passado, Deus está mandando com fartura, aleluia. Ano de chuva, ano de bênção. Ano de chuva, ano de multiplicação. Deus faz chover e molhar a terra e brotar o que nela se semeia. E o que brota, o que semeia e brota, com certeza, em nome do Senhor Deus dos exércitos, prosperará. Aleluia. Vamos trabalhar mais e mais para o engrandecimento do reino de Deus, semeando neste reino glorioso, com a nossa vida, com a palavra, com as ações, com o amor fraternal, aleluia, semeando a cada dia, semeando no reino de Deus, com as nossas ações, com as nossas atitudes, aleluia, e o nome do Senhor é glorificado. Fique em pé mais uma vez, não se canse, em reverência à palavra. Salmo de número 126. Deus é louvado porque fez retirar do cativeiro o seu povo. Glória a Jesus. Diz a palavra: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Com esposer, amém. Repita comigo o verso de número 5 e o 6, que nós lemos. 1, 2, 3. Os que semeiam voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Vamos fazer amém? Maravilha. Tome assento, amados irmãos. Esta palavra maravilhosa que Deus tem nos dado: semear no reino de Deus. E o tema para 2016 o tema é o ano da multiplicação. Glória a Deus. Deus faz multiplicar na nossa vida e também na vida da igreja e de cada obreiro. Deus faz multiplicar. Aleluia. O ano passado, ou seja, 2015, o tema para o ano inteiro foi Deus proverá. Aleluia. A farinha na panela e o azeite na botija não se acabará. Deus proverá. E agora Deus multiplicará a todos nós, aleluia, nessa jornada maravilhosa. Nós agradecemos a Deus pela vida do pastor João Batista. Ele não está? João Batista, pastor João Batista, irmã Gedaia, irmã Gesana, irmão Gedielson, está ali, Deus te abençoe. Eles viajaram, passaram o Natal com a família em Limeira e chegaram bem, graças a Deus. Domingo à noite chegaram de viagem e já estão aqui já trabalhando. Não é pronto para trabalhar, já chegaram trabalhando. Glória a Jesus, isso é muito bom. E os que viajaram e passaram o Natal fora e retornaram, bem-vindo, Deus abençoe de uma forma especial. Estamos vendo a ausência de muitos irmãos, irmãs, com certeza vão retornar o ano que vem, sexta-feira, sábado ou domingo, e que Deus abençoe de uma forma maravilhosa. O pastor Rafael viajou também, Rafael,
Peguei meu papai, a mamãe, família, em Arthur Nogueira, e a Dorca e as crianças foram bem e voltaram bem. Deus tem guardado, tem protegido. Irmão Ney, nosso presbítero, irmão Ney, foi e voltou, né? Foi e voltou voando. Deus abençoe ricamente. Irmão Adeildo viajou também, foi no Paraná. Eita, foi ver o pai, a mãe, aquele povo abençoado paranaense. Deus abençoe. Esse irmão aqui, eu chamei ele para cá porque é um dos presbíteros mais novos. É Maurício? Maurício, né? Maurício. É cunhado do Daniel. Privilégio, hein, rapaz? Então eu falei, quando tu chegar aqui, tu tá na casa do pai também. Chegando aqui, aqui em cima, né? Eu digo que eu vou pregar, você prega também. Tá? Glória a Jesus, maravilha. Jesus é bom. Olha aí, chegando mais. Bom? Nelson, tem lugar aqui, Nelson. Vem pra cá. Deus abençoe ricamente todos os irmãos obreiros que vieram nesta noite. Irmão Miguel Tiburcio, vem trazer uma palavra de agradecimento aqui, irmão Miguel, para a igreja, para os obreiros, as orações da igreja, da família, a Manena, o irmão Nilson, que tem acompanhado o irmão passo a passo, né, irmão Nilson? Aleluia. Disse que ele é mais novo do que, não, ele é mais novo do que o Nilson. Eu saudo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. O que o pastor falou foi uma profecia mesmo. Hoje chegou uma senhora em casa, falou: São Miguel, o senhor não tem verdura aí? Mas ele falou: não sou São Miguel não, eu sou filho dele. Todo lugar que nós vamos, irmão, no mercado, sempre a pessoa fala se ele é meu irmão. Mas eu me sinto feliz por isso. E eu tenho um filho que o povo, não é porque ele é velho não, mas eu não sei o que é que o povo acha de falar que ele é meu irmão. Mas eu agradeço a Deus por isso. E eu tenho um filho que o povo dá uma honra de dizer que ele é meu irmão. Meus queridos irmãos, estamos terminando o ano de 2015. E eu posso dizer de todo o coração, como diz o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus. Eu me sinto triste de eu não ver muitos irmãos que estavam junto conosco durante o ano de 2015 e nós não se vê mais agora. Não está mais na igreja, um saiu para outra igreja, outros, não sei por que motivo, não está mais aqui. Essa pessoa não pode dizer esse versículo. Uma das coisas que eu estou vendo nesses últimos dias, meus queridos irmãos, cumprindo na casa de Deus, é aquilo que Jesus disse, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Outro versículo que Jesus disse que está se cumprindo nesses últimos dias: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Outro versículo que nós estamos vendo. Mas eu agradeço a Deus de estar terminando o ano de 2015 e eu estou vendo a face de muitos irmãos que estão aqui. Graças a Deus. Está junto. Parece que foi ontem que eu tive uma oportunidade de ver e falar isso aqui na igreja. De ver os nossos queridos irmãos. Está aqui e nós estamos vendo a face de cada um. Como eu disse, que não é todos. Muitos afastaram dos caminhos do Senhor. Mas graças a Deus. Mas a Bíblia diz, lá em Apocalipse, dizendo assim: mas tende pouca força, mas não negaste o meu nome. Graças a Deus. Eu me sinto feliz, meus queridos irmãos, porque esse ano de 2015 está terminando. O povo está dizendo que o mundo está em crise, mas para o crente que está na direção de Deus, não tem crise para ele. Graças a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que esse ano de 2015, meu Jesus me deu grande vitória. Eu quitei um carro no Banco do Brasil que eu comprei para pagar em 60 meses, já está quitado, graças a Deus. Quero dizer outra coisa para os irmãos, que Deus é tão maravilhoso, que eu nunca andei de avião. Eu ganhei uma passagem para ir na Bahia, de ida e volta de avião, e eu rejeitei, não quis. Isso é motivo de muita alegria, né, irmão? Não é porque eu tenho medo de morrer, não. A ver minha velhinha ficar viúva, não, porque quem fica viúvo
Quem fica viúvo, pastor Jodaía, quem morre, né? Que se eu morrer, minha velhinha talvez arruma mais um ainda. Mas Deus tem me dado essa grande vitória, meus queridos irmãos. Eu posso dizer, como diz o apóstolo São Paulo, em todas essas coisas somos mais de que vencedor. Graças a Deus. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é bom. Deus tem me dado vitória, que eu tenho falado. O Senhor Jesus me deu graça que esse ano de 2015 eu completei 48 anos de casado, graças a Deus. Isso foi uma grande vitória que Deus me deu. O Senhor Jesus tem me dado graça, força, de até aqui eu viver junto com meus filhos, com minha companheira, graças a Deus. Falei que meu irmão sempre fala, uma só companheira, graças a Deus. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler juntamente com os irmãos um versículo na palavra de Deus, no Salmo 100 e... Meu Deus, parece que eu perdi meu óculos. Está aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus, meus queridos irmãos. O Senhor Jesus, Ele é bom. Não é uma grande vitória de nós viver num mundo de tanto pecado, de tanta crime e de tanta palavra, crime que está acontecendo nesse Brasil nosso, nesse mundo inteiro, e nós estamos aqui na casa de Deus servindo a Deus. Aleluia. O Salmo 116 e o versículo de número 12 diz assim: que darei eu ao Senhor por todo o benefício que me tem feito. Aleluia. O que darei eu ao Senhor, meus queridos irmãos, por todo o benefício que Ele nos tem dado. Tudo que nós fazemos, nós não paguemos o que o Senhor Jesus fez por nós. Jesus, Deus deu o seu Filho unigênito ali na cruz, para morrer, derramou o seu precioso sangue para nos salvar. Por isso que estamos aqui. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que nós foi comprado por um bom preço. Não foi com ouro nem prata que nós foi comprado, mas nós foi comprado com o precioso sangue de Jesus. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não éramos merecedor. Nós não éramos merecedor de estar aqui. Mas graças a Deus que Jesus morreu por nós e estamos aqui, graças a Deus. Aleluia. Eu começo a lembrar, meus queridos irmãos, na passagem do nosso Salvador, Satanás, ele fez tudo para eliminar o nosso Salvador. Foi ter falado aqui na escola dominical domingo, que ele fez tudo para matar o nosso Salvador. As criancinhas de 2 anos para baixo, ele matou para ver se eliminava o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz, quem te poderás fazer o mal se tu for zeloso do bem? De maneira nenhuma, meu irmão. Os irmãos sabem que Satanás tem feito tudo para ver se mata cada um de nós. O inimigo das nossas almas, ele não quer ver o crente feliz. Ele não quer ver um crente na igreja. Mas graças a Deus que estamos aqui, remido e lavado pelo sangue de Jesus. Nós encontramos, meus queridos irmãos, servos de Deus, Jó. Tudo o que aconteceu com Jó, Satanás acabou com tudo. Foi permissão de Deus. Ele fez tudo com Jó, acabou com tudo. Ficou só Jó e a mulher dele naquele sofrimento. O grande amigo de Jó foi um caco de telha para coçar sua chaga, que Satanás colocou uma chaga nele do pé à cabeça, e ele achava que ele tinha uma grande companheira para ajudar ele. Mas infelizmente a mulher dele disse essa palavra para ele: Jó, maldiçoe esse Deus e morre, Jó. Jó, cheio do Espírito Santo, disse: mulher, como diz uma doida, diz tu também. O Senhor Jesus nunca nos dá o mal, mas sempre o bem. Nu eu nasci do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei. E diz a Bíblia, meus queridos irmãos, que Jó foi abençoado por Deus. Por quê? Jó esperou. Será que nós, irmãos,
se perdemos um dos nossos filhos, perder a nossa companheira, será que nós vamos maldizer de Jesus? Porque nós perdemos? Não. Eu perdi 2 filhos, mas eu nunca fiquei um dia sem vir na igreja, graças a Deus. E Jó não perdeu, não foi um não, ele perdeu todos os seus filhos. Era 10, irmão, que ele tinha? Jó tinha 7 filhos? Ou 10? Acho que era 10, né? 10 filhos Jó tinha. Mas diz a Bíblia que Deus deu tudo em dobro para Jó. Tudo aquilo que Satanás tomou, Jesus deu tudo em dobro. Deu tudo o seu gado em dobro, suas filhas. E diz a Bíblia que foi as filhas mais bonitas do Oriente. Foi as filhas de Jó. Agora eu pergunto para os irmãos, e se Jó tivesse caído, não falar, eu não quero saber mais de ir na igreja, eu não quero saber mais de Jesus. Não, mas Jó venceu na presença de Deus. Será que você, meus irmãos, esse ano, não pensou de sair dos caminhos do Senhor? Será que você não pensou de falar assim, sabe de uma coisa? Eu não vou na igreja mais não, ninguém gosta de mim, mas o importante é que Jesus gosta de você, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, olhai para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O crente que olha para Jesus, ele não sai para outra igreja. O crente que às vezes não tem o que comer, ele não blasfema de Jesus. Porque Jesus, ele é dono de tudo. Os irmãos sabem que Satanás, ele tem que obedecer Jesus. Ele não tem nem a chave do inferno, ele não tem a morte na mão dele, tudo está nas mãos de nosso Salvador. Quero falar rápido aqui, que eu já vou parar, porque eu também muito tempo. Uma irmã uma vez trabalhava no mercado, só falava de Jesus. O irmão sabe que o crente só fala de Jesus, né? Ele vai falar de quê? A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então essa irmã só falava de Jesus, só de Jesus. Trabalhava nesse mercado, esse dono do mercado não queria nem saber de Jesus. E essa mulher passando uma necessidade, não tinha nada em casa. Um dia, Deus, creio que foi Jesus, tocou no coração daquele dono do mercado, falou, ai, pega essa caminhonete aí, enche de mercadoria, leva lá para aquela crente. Mas uma coisa eu vou te dizer, quando você chegar lá, não vai falar que foi Jesus que mandou, não. Fala que foi o diabo que mandou. Aí esse homem encheu, irmão, essa caminhonete de tudo, levou na casa da irmã. Quando chegou lá, a irmã ficou tão feliz. Oh, glória a Deus! Eu te agradeço, Jesus, porque tu é bom. Aí o empregado do dono do mercado falou assim, dona, eu vou dizer uma coisa para a senhora, isso aqui quem mandou não foi Jesus, não. A mulher falou, quem foi? Foi o diabo. Aí ela falou, eu agradeço a Deus, porque até o diabo tem que obedecer a Jesus. Viu, irmão? Então, meus queridos, não adianta se um feiticeiro mandar alguma coisa para você, recebe, porque foi Jesus que mandou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, eu quero encerrar desejando para todos os servos de Deus um feliz ano novo, cheio de paz, de alegria. Aquilo que você não conquistou no ano de 2015, Jesus abençoa que você vai conquistar no ano de 2016. Pastor Esteu, pastor Jadaía, todos os servos de Deus que está aqui, pastora Raimunda, todos a serva de Deus, o desejo meu é que Deus abençoe, irmão. Não desanima da vida não desanima não, porque você não tem nada, você não ganhou no ano de 2015, mas a Bíblia diz que para tudo tem um tempo determinado. Às vezes você orou e não conseguiu, mas Jesus está com a tua bênção guardada e você não sabe. Você não sabe. E quando eu nunca esperei na minha vida de eu receber uma bênção como eu recebi agora no fim do ano. Jesus me abençoou. Também eu nunca blasfemei, porque eu não tinha nada, não. Eu agradeci a Deus por tudo. A Bíblia diz, nós temos que dar graça em tudo, irmão. Aleluia! Às vezes o irmão fala, mas irmão Miguel, se a sua esposa morrer, você vai ter que dar graça para ele. Vou. Às vezes tem gente que fala assim, eu vou dar graça que minha mulher morreu porque ela era feia, eu não gostava dela. Não, mas eu gosto da minha companheira, graças a Deus. Se eu não gostasse da minha companheira, eu não estava com 48 anos que eu estava vivendo com ela. E vou viver todos os dias da minha vida, porque Jesus é bom. A Bíblia diz que quem acha uma mulher, acha uma coisa boa.
e recebeu uma benevolência do Senhor. E Deus teve misericórdia de mim, que eu encontrei a Nena nos meus caminhos, e Deus me deu grande vitória, graças a Deus. E que Deus abençoe toda a igreja do Senhor Jesus. Que é que eu já falei, que Deus derrama as bênçãos do céu sobre cada um, que essa igreja ela vai lotar, se Deus quiser, em nome de Jesus. Vamos orar, irmão, vamos pedir a Deus, porque Jesus disse, aquele que sair é porque não é dos nossos, diz a Bíblia. A Bíblia diz que os que estão conosco, fica conosco. Os que não estão, a Bíblia diz que aquele que usa de engano não fica na minha casa. Às vezes nós falamos, meu Jesus, mas por que o irmão saiu? Mas Jesus sabe por quê. Jesus sabe de todas as coisas. Os irmãos lembram que quando Jesus estava dando um ensino, os discípulos dele achou aquele ensino tão pesado. Às vezes os irmãos aqui, quando vê o pastor Aristeu pregando, fala, isso é que é uma palavra dura de ouvir. Daí a pouco você vê gente saindo. E quando Jesus estava pregando, foi saindo. Só ficou Pedro. Jesus não adula ninguém não, irmão. Jesus olhou para Pedro e disse, tu também não quer ir? Aí Pedro olhou e falou, Senhor, para onde iremos nós, Senhor? Que só tu é que tem palavra de vida eterna. Graças a Deus. Mas os que estão aqui é porque estão olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Que Deus abençoe a cada um dos seus filhos. E que os irmãos continuem orando por mim e para minha família, para que nós podemos chegar no ano de 2016. No fim do ano, eu quero ver todos os irmãos que estão aqui, ó. Se Jesus me recolher, glória a Deus por isso. Mas se ele não achar por bem de eu ficar mais um ano aqui, que eu já cheguei em 73, estou dentro de 74. Não sei se eu chego 76, 77. O diabo usou uma mulher lá na Bahia, disse que eu ia viver 85 anos. Que eu ia casar com uma mulher que era meia parente de mim. Que eu ia ter, que minha mulher ia ter 11 filhos. Justamente, ela teve 11 filhos mesmo. O diabo acertou, rapaz. O diabo acertou. Agora, eu não quero viver 85 anos, Deus me livre. Mas está nas mãos de meu Jesus. Se eu viver, glória a Deus, né? E eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Deus abençoe, irmão Miguel. A verdade dói, né, irmão? Nós temos que pregar a verdade, a palavra do Senhor. Alguns se espantam, mas é porque é a verdade. Nem que vai tinir as orelhas, mas é a verdade, tem que falar. Aleluia. Fale a verdade e viva na verdade. Fala em pé e sentar e sustenta em pé. Glória a Deus. A palavra da verdade. Irmão Antônio Ferreira, vem aqui, 2 minutos. Deixa eu trazer uma palavra aqui para a igreja. Pode vir, irmão Antônio. Aleluia. Tá com a arma na mão? Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado. Eu também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu também quero falar para os irmãos que o pastor me pegou de surpresa. Sinceramente, eu não espero a oportunidade, mas a gente tem que esperar Jesus igual a gente não vai esperar a oportunidade. A gente tem que esperar Jesus também, porque Jesus também vai vir uma hora que ninguém está esperando, né? E eu não quero tomar tempo, quero falar para os irmãos que eu também estou feliz na presença do Senhor. Embora eu sou tão falho diante de Deus, mas eu confio num Deus maravilhoso que nunca falhou, que jamais falhará. Um Deus que nos está guardando, que nos está nos protegendo. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui, viu? Mas pela misericórdia de Deus, aqui estou. E dou graças a Deus, porque Deus tem nos guardado, tem abençoado minha família, tem nos livrado do inimigo. Inclusive, e o inimigo quis tirar da presença do Senhor.
E esses tempos aí, irmãos sabem que eu passei por uns problemas, umas lutas, fiquei tipo assim, meio nervoso, mas o pastor sabe de tudo o que aconteceu. A mãe do Raimundo também sabe, mas Deus me deu vitória e aqui estou. Não por mim, mas pela misericórdia de Deus. Porque, igual eu já falei, se Deus não tem misericórdia de mim ou de nós, ninguém estaria aqui. E eu agradeço a Deus que Deus tem nos dado o pão de cada dia. Deus tem me dado saúde. E os irmãos sabem também que eu passei um momento de saúde meio complicado, há 4 anos atrás. O médico falou que não tinha mais solução para o meu problema. O pastor Aristeu viu que eu mostrei para o pastor Aristeu na minha casa. Eu estava com um problema do coração, 2 válvulas frouxas. O médico falou assim, ó, você tem daqui 6 meses, no máximo você tem que fazer a cirurgia, porque se você não fazer a cirurgia, você não vai viver muitos dias. E o pastor Aristeu e a Raimundo é prova disso, porque eu mostrei para o pastor da minha casa essa carta que o médico me deu. E para a glória do Senhor Jesus, eu estou aqui. Eu falei, aquele tempo, a irmã Margarida morava do lado de casa. Eu falei, ó, irmã Margarida, vou falar para a irmã, em nome de Jesus, eu não vou operar. Se Deus quiser tirar minha vida, Deus tira, porque foi Ele que me deu. Mas que eu vou operar, eu não vou. E eu não operei. E depois disso, eu fiz outros exames. O médico falou que eu não precisava de operar. Mas, e graças a Deus, estou aqui. Para a glória do nome do Senhor. Viu? E eu só tenho que agradecer a Deus por tantas maravilhas que Deus tem feito por nós. Aí eu não vou ler na Bíblia, porque eu estou com um problema na minha vista, que eu operei há 6 meses, há 2 anos atrás, eu operei da retina do meu olho, que deslocou. Depois eu operei da catarata, fiz a operação, mas foi com sucesso também. Só que agora no outro olho meu está com probleminha e eu estou precisando de usar alguma coisa nos olhos, a não ser, além do colírio, que é um óculos. Mas eu vou citar um versículo aqui que está na Bíblia. Grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres. E o que o Senhor tem feito por nós, só no Senhor nos dá a vida, já é uma grande bênção. Muitas vezes a gente pensa que bênção é muito dinheiro, que é carro zero, embora que Deus me dê um carro bom também esse ano. Mas isso não é tanto, não é motivo de alegria. Mas só de nós estar vivo é motivo de grande alegria. Porque se nós não estivéssemos vivos, nós não teria carro, nós não teria nada. Não é verdade? Então, nós estando vivos, além da vida, Deus dá outras coisas para nós. Deus dá, talvez, uma aposentadoria se nós merecer. Deus dá um carro bom para nós, se nós saber usar também. Porque muitas vezes Deus dá um carro, a gente pede uma coisa para Deus, Deus não dá porque não sabe usar. Viu? Muitas vezes Deus dá um carro para nós e a gente nós ir para a igreja, nós vai prostituir com esse carro, nós vai adulterar. Então Deus não dá. Viu? E tem muitas vezes que Deus dá um carro para a pessoa pede um carro para Deus, Deus dá. Quando Deus dá, ele pega aquele carro e vai adulterar com aquele carro. Em vez de carregar um crente para a igreja, ele vai carregar uma mulher prostituta para certo lugar. Então Deus não dá. Viu? Então eu agradeço a Deus, porque Deus até hoje, graças a Deus, Deus tem me livrado desses mal. Do mal do adultério, do mal da prostituição, do mal desses mal. Por toda a minha falha, mas eu sempre tenho orado, Senhor, me guarde dessas mundiças do mundo. Que é a prostituição, que é adultério, que é a chocarrice, que é tanta coisa aí que Deus não agrada. É ladruíce, tanta coisa que a gente vê. Eu tenho pedido misericórdia para Deus me guardar disso. E graças a Deus, até o dia de hoje, Deus tem me guardado. Eu tenho as minhas falhas. Tenho minhas falhas, mas umas falhas que eu estou orando e Deus está me dando graça. Viu? Não é falha para escandalizar a igreja, não é falha para escandalizar a minha família. Graças a Deus, até hoje, Deus tem me guardado. E eu tenho só que agradecer a Deus por tantas vitórias que Deus tem me dado. Embora que eu já falei que falho sou, nem muitas vezes de cultos, os irmãos podem dizer que eu não estou na igreja, mas se eu não estou na igreja, eu não estou atrás de vandalismo, eu estou na minha casa, escutando um programa evangélico, ou lendo minha Bíblia, ou ligo meu som, escutando o hino também de louvor a Deus, e nessa parte Deus tem me guardado. Eu agradeço a Deus, viu, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Eu quero que Deus abençoe cada um dos irmãos, quero que Deus guarde cada um dos irmãos, quero que Deus dê um ano de felicidade para todo mundo, que Deus dê aquilo que cada um merecer segundo as suas orações. E que Deus nos guarde e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Graças a Deus. Deus te abençoe, irmão Antônio Ferreira, e vos dê muitas bênçãos ao transcorrer de 2016 também, em nome de Jesus.
Pastor Manuel Caetano, nós temos um pregador, o senhor vem trazer sua palavra também de agradecimento, as orações dos irmãos, a comunhão, o companheirismo. Meus amados, eu cumprimento todos com a paz do Senhor. É alegria estar aqui ao lado de todos esses irmãos amados, nosso pastor presidente, pastor Aristeu da Silva, irmã Raimunda, companheiros de, podemos falar de longa data. Para nossa alegria, já se foram 9 anos a administração do nosso pastor, e estamos aí vendo o trabalhar de Deus na sua vida. Ficamos felizes, como disse o profeta Samuel, já foi citado, até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Quero agradecer esta oportunidade que nosso pastor deu para a gente agradecer a Deus por esse ano de 2015 e já estamos aproximando também o ano de 2016, o novo ano, mas quero felicitar a todos vocês. Ano novo feliz, cheio de virtude, de bênção e de paz, de prosperidade, saúde, amado, e paz. Aleluia! Sem saúde, sem paz, não tem vitória, mas com saúde e a paz. Aleluia! Chega a santificação. E quando a santificação vem, amado, nós precisamos já aproximar de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Oh, amado, coisa mais linda que tem é quando você entra dentro da igreja e você começa a adorar e você começa a sentir alguma coisa vindo de cima do céu, de glória, vindo ao seu encontro. Sabe o que é isso? É a virtude do Espírito Santo ligando contigo, comigo, e a glória de Deus no meio da igreja. Aleluia! Aleluia! Meus amados, eu estou citando, agradecendo a Deus. Os cultos últimos agora, Deus tomou conta da igreja, a gente fica como um menino, amado. Coisa linda, né? Que coisa linda, amado. É quando você vê Deus bradando no meio da igreja, amado. Você sente que está ligado com o céu de glória. Essa é uma linda experiência que cada crente precisa de ter. Essa é a minha experiência e tem de ser a sua, amado. Cada um tem de falar a sua experiência com Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe, pastor. Que Deus lhe abençoe. Que Deus continue lhe dando muitos anos de vida, até a vinda de Jesus. Tá bom, irmã Raimunda, para o casal? Nosso companheiro, pastor Gedaías, irmã Rosana. Meus companheiros de ministério, não vou citar nome, estou vendo aqui a face de cada um. Quero felicitar a cada um, que Deus dá muitos anos de vida, até o dia da sua vinda, tá bom? Não precisa mais não, pelo amor de Deus, tá? E nós vamos encontrar lá na glória com Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Amanhã, quarta-feira, não haverá culto nas congregações na quarta, que é amanhã, mas na quinta-feira, passagem do ano velho para o ano novo. Nosso dirigente de congregações com certeza já convocou a igreja no domingo para quinta-feira reunir às 21 horas, 21h30, e os irmãos testemunhar, contar as bênçãos, pedir perdão, liberar perdão, aleluia, e atravessar o ano orando, o ano velho para o ano novo, não sei se molhado ou enxuto, mas orando, agradecendo a Deus e também cercando a mesa do Senhor para nós comemorarmos a morte de Cristo, celebrando a Santa Ceia primeira de 2016, 00:10, 00:15, em nome de Jesus. Amém, amados? Faça com alegria, faça com amor, com dedicação, seja o primeiro a chegar, resume bem o tempo. Não vai tomar todo o tempo contando o seu testemunho não, porque tem muita gente que quer testemunhar. Resume, um testemunho é 2 minutos, uma saudação é 2 minutos, testemunho é 5 minutos, amém?
e uma palavra é 10, e uma palavra, uma mensagem é 30 minutos, e o estudo bíblico é 40 até 1 hora. Amém, amado? Irmão, ficamos em pé, amados irmãos, para receber aqui o pregador, pastor Márcio Vieira. Vem aqui, meu amado. Aleluia. Ele está na última cadeira. Deus sempre chama o último, né? O derradeiro. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Aproveitando os irmãos estejam em pé, irmãos. Abra vossas Bíblias. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 19, ou melhor, do versículo 1 até o versículo 24 para a nossa meditação. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Aristeu, nosso pastor presidente Esticando da Mantina, juntamente com toda a diretoria, vice-presidente pastor Gedaías, segundo vice-presidente pastor Manuel, os demais companheiros obreiros que estão à nossa retaguarda, essa igreja linda, pastora Raimunda, enfim, todo o ministério, irmãos, da igreja Assembleia de Deus do Belém, do Campo da Mantina. Deus abençoe cada um dos irmãos. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que oraram em nosso favor, que acreditaram, pastor, em nossa chamada, mediante a bondade e a misericórdia do Senhor Jesus. Honra e glória a Ele, como nosso pastor. O Senhor chama o menor, né? E aqui estamos nós, juntos, compartilhando, né, esses últimos minutos finais do ano 2015, juntamente com os irmãos. Fiquei honrado a Deus, ao nosso pastor, quando nos ligou nesta tarde, que nós estaremos aqui nesta noite, trazendo uma rápida palavra. Deus abençoe, pastor, esteja mais uma vez mais. Nos diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhe: vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que é útil seja, deixei de vos anunciar, a ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém, irmãos? Podem se assentar. Muito obrigado. Aleluia. Louvamos a Deus. Estamos agradecidos a Deus. Irmãos, olhando esta passagem bem conhecida dos irmãos da igreja, nós podemos ver aqui na vida deste homem de Deus, o apóstolo Paulo, a sua total dedicação, a sua total devoção ao Evangelho, à palavra, ao ensino, ou melhor, o seu total desempenho à obra do Senhor. Nós bem sabemos e entendemos que no decorrer dos anos, no decorrer dos dias, sofremos, às vezes, muitas vezes, injúrias, às vezes, muitas vezes, passamos por provas, somos provados, somos criticados, às vezes não somos entendidos da maneira que achamos que deviam ser entendidos, mas nós vemos as bênçãos do Senhor, as mãos do Senhor estendidas sobre as nossas vidas, porque nós temos colocado em nossos corações o único objetivo: levar a palavra de Deus.
E nós bem sabemos e entendemos que para anunciar o Evangelho existe uma renúncia, há um preço a se pagar. Jesus diz, olha, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, mas tome a sua cruz e siga-me. Nós sabemos que servir a Jesus não é fácil, não é para qualquer um. Por isso foi o Senhor que nos escolheu e nós não escolhemos a Ele. Cada um de nós que estamos aqui nesta noite, foi Jesus que escolheu você. É por isso que nós estamos findando o ano de 2015 dando glória a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem nos dado graça para nós vencer, para nós alcançarmos o objetivo de um ano melhor. Jesus está voltando, não sabemos o dia nem a hora, mas nós temos uma convicção: o nosso alvo é o céu, o nosso objetivo é ganhar alma, o nosso objetivo é anunciar o Evangelho e dizer: Jesus salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. Lamanto e bexaramanás. Mas lembrando que dependemos da bondade e da misericórdia do Senhor. Paulo diz, servindo ao Senhor com toda humildade. Sabe por quê? Porque o dom não vem do homem, vem de Deus. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Ninguém aqui é super-homem. Mas somos todos filhos do Deus vivo. É Jesus que manda aqui, esta obra é de Deus. Por mais que o diabo tenta parar, mas não vai conseguir, porque ela está alicerçada na pedra, está alicerçada em Cristo. Aleluia! Nós vemos o levante, vemos todos os acontecimentos, ciladas, mas a igreja permanece de pé, né? Tem únicas irmãs que cantam até assim, que a igreja permanece de pé, vem o que vier, mas a igreja está de pé. Porque a igreja não foi fundada por mão de homens, foi fundada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que entregou a sua vida por ela e deu a sua vida por ela, e aqui estamos nós. Olhando para a Bíblia Sagrada, Paulo testificando aos irmãos, aos anciões da igreja de Éfeso: olha, vocês vão ser às vezes mal compreendidos na trajetória da sua caminhada. Às vezes vocês vão ser criticados na vossa trajetória. Mas lembre-se de uma coisa: Jesus está com vocês. Sejam humildes. Aleluia. Vão derramar lágrimas. Vai ter noite que vocês vão chorar a noite inteira. Mas não esqueça que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Charamanto e baçu de remanai. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Teremos aflições, mas temos bom ânimo, nós vamos vencer. Nós vamos chegar ao objetivo. E ele disse: olha, amigos, não deixe de anunciar, de ensinar, de pregar, de trabalhar. Vão ser às vezes mal compreendidos, mas fale que Jesus salva, cura. Nosso pastor leu aqui um versículo no Salmo 126, ali daqueles versos. Nós podemos ver no verso 6, né, dizendo: aquele que leva a preciosa semente andando chorando, sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Melhor, versículo 5: os que semeiam com lágrimas cegarão. Judá, Israel, saberia que iria voltar para a sua terra, saindo de um grande cativeiro. Não muitas coisas poderiam levar, mas ele sabia que iria chegar numa terra que foram destruída por Satanás, trazendo para o lado espiritual, trazendo para o lado de Israel. Iria voltar para Jerusalém, onde tinha sido destruído todo o Judá, ali seria tudo destruído, aquela nação. Teria que ter um novo recomeço. E as suas próprias bagagens, carregando consigo, não podia trazer muitos utensílios consigo. Mas ali podemos observar
que ao eles retornar para a sua casa, para a sua terra prometida, tinha que ter um novo recomeço. E eles teriam que semear novamente para colher o amanhã. E alguns historiadores dizem que naqueles momentos que eles pegavam aquela semente que eles traziam consigo, até mesmo para se alimentar, para comer, começaram a semear, pensando no amanhã. E lágrimas caíam nos seus olhos, esperando o que iria acontecer. Mas a Bíblia nos diz: aquele que semeia com lágrimas, cegarão com alegria. Trazendo para os dias nós atuais, para os dias espirituais que estamos vivendo, para a vida da igreja, aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, sem dúvida, colherá contigo os seus molhos. Sabe o que quer dizer? Tu está pregando o evangelho, porta está sendo batida na sua cara, mas não tem problema, você está chorando, mas o amanhã tu verá o fruto do vosso trabalho. Amanhã você vai ver vidas rendendo aos pés do Senhor, porque você levou a preciosa semente. Semente essa que simboliza a palavra de Deus. Aleluia. Jerusalém voltou de volta. Os irmãos estavam cativos, voltaram, lançaram a semente. Mas o dia da manhã colheram consigo os seus molhos. Pode guardar o seu sustento. Louvado seja o nome do Senhor. Estou resumindo porque a hora já nos anda correr. E Paulo, irmãos, ele tinha essa convicção. Ele tinha esta chamada. Ele tinha essa responsabilidade. Nós podemos ver que ele chegando lá, ele diz, olha, testificando no versículo 21 do verso 20, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que eu, ligado pelo Espírito Santo, ele não está dizendo estou ligado pela carne, estou ligado pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém. Ei, quer ter sucesso na sua chamada? Ande na direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia, tenha comunhão com Deus. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Aleluia, não olhe para trás. Aleluia, mas olhe para Jesus. Aleluia, ande na direção de Deus. Deus tem o melhor para as nossas vidas. Aleluia, os dias passam muito rápido. Não deixa para o amanhã. Jesus nos chamou para nós dar fruto, irmãos. Jesus nos chamou para nós ser diferenciados. Jesus nos chamou para nós fazer diferença nesta terra. Aleluia! Por isso que ele diz, tu és o sal desta terra e a luz deste mundo. Tem que brilhar. Tem que ter diferença. Aleluia! Não é cruzar os braços. Tem muitas pessoas que quando a prova chega, ele começa a cruzar o braço e murmurar. Nós aprendemos na luz da Bíblia que murmurador não herdarão o reino dos céus. Cuidado com quem murmura. Cuidado com quem coloca obstáculo. Ei, tu está aqui porque Jesus te escolheu. E é você que tem que fazer a diferença. É nós que temos que fazer a diferença aqui, não é o outro não. Jesus incumbiu Paulo de ir lá a Jerusalém levar a palavra. Paulo não correu. Paulo não disse, é fulano, é ciclano. Disse, eu vou lá. É eu que vou lá. Aleluia, eu vou falar. Tanto aos gregos, né, aos judeus, a conversão a Deus e a fé em Jesus Cristo. Não importa quem seja eles. Eu vou lá falar com o amor deles. Tem pessoas que escolhem, irmão, para quem vai pregar. Ali não vou não. Não, irmãos. Não importa quem seja, mas faça a diferença. É no trabalho, é na escola, aleluia, é ao redor da sua casa, é nas ruas. Aproveitou a oportunidade e fale do amor dele. Vamos abordar no dia de ontem, eu disse aos irmãos que nós vinha vindo ali na estrada, pelo policial, e tivemos ali quase uma hora de prosa, e na oportunidade que eu tive, falei de Jesus para ele. Ele disse, tu é evangélico? Eu disse, sim. É porque tu está falando de Jesus para mim. Eu digo, Jesus é lindo, irmão. Eu fui profetizando a vida dele. E ele começou a olhar para mim, mas fale mais um pouquinho desse Jesus. Eu disse, Jesus muda a história. Se eu dizer para você que Jesus fez na minha vida, nós vamos passar a tarde toda aqui. Uma coisa eu digo para você, Jesus muda a história do ser humano.
E o maior presente que o homem recebe na sua vida é ter Jesus como Senhor da sua vida. Nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados por Deus. Tem pessoas que estão na igreja há 5, 10, 15, 20 anos, mas eu não recebi a bênção. Varão, tu vai subir no arrebatamento da igreja. Há um céu lhe esperando. Aleluia, tu vai ver Jesus de face a face. Ei, não é para qualquer um não. Lá não chega com recurso financeiro não. Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E é Ele que está em nossas vidas. Mas pastor, por que tu está dizendo isso? Porque Paulo tinha essa convicção, irmãos. Ei, sabe por que às vezes nós fazemos coisas que antes nós não faríamos? Porque maior é aquele que está conosco. Jesus está lá, mas o Espírito Santo está dentro de nós. É Ele que nos dá força. E você quer ver, irmãos? Se você for renovado, batizado com o Espírito Santo. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Levante a mão, deixa eu ver. Os irmãos vão entender o que eu vou dizer aqui agora, pastor. Me dê licença. Eu disse aos irmãos esses dias da igreja, os irmãos que estão aqui, os obreiros, sabem disso. Quantos aqui já andou de carro 1.0, irmão? Levanta a mão. Só eu. Glória a Deus. Quantos já andou de carro 1.6, 2.0? Levante a mão. Assim é o crente, irmãos. Que aquele que não é batizado com o Espírito Santo, pastor Jadair, é como um carrinho 1.0. Não tem força. A luta chega. Mas aquele crente que é revestido com o batismo do Espírito Santo, pastor Lutz, a prova vem e vai de cara com ela. Ele vai correndo, ele vai correndo. A luta vem vindo de glória a Deus. Maior é aquele que está conosco. Vai falando, vai profetizando, vai falando em língua estranha. Irmão, você que não é batizado, busque o batismo. Aleluia. Mandarabassuda, remanai. Revista do poder de Deus. É revestimento. Paulo tinha todos esses dons, irmãos. Era revestido com o batismo do Espírito Santo. Você vai ser preso lá, Paulo, não me importa. Eu vou falar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e leva o homem para o céu. É crente 2.0, pastor Jadaías. É assim que nós temos que ser, irmãos. Crente 2.0, não é crente fraquinho, anêmico, não. Porque maior é aquele que está conosco. Satanás sai da frente, que aí vai a igreja baixando. Chamando o Ibaçu de Remanai. Glória a Deus. E nos diz a Bíblia: e eis que ligado eu vou para Jerusalém pelo Espírito Santo. Não sabendo o que lá deve me acontecer. Olha aí. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me espera prisões e... Ah, se fosse um crente 1.0, pastor Aristeu, meu Deus. Não vou lá não. Prisão, tribulação. Tem crente, irmãos. Tem crentes aqui, pastores, que quer chegar aqui onde nós estamos. Mas quando a luta chega, vou lá não. Quando fala de orar de madrugada, buscar, fazer uma vigília, vou lá nada. 1.0, irmão, não tem força, não vai chegar nunca. Sabe por quê? Porque Deus não chama homens covardes para a sua seara. Me perdoe, pastor, dizer essa palavra, usar esse pronunciamento. Deus chama homem de coragem. Prisão. Eu ser preso. Vou lá nada. Tem pessoas que dizem assim: eu falar de Jesus para ele, vou lá nada. Cuidado, Jonas. Jesus te pega. Jesus te pega. Não é verdade? Jonas quis fugir. Aleluia, mas Deus diz: não é tu que vai lá. Deixa eu lá. Vamos continuar aqui. Mas irmãos, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sejam homens de coragem. E a Bíblia nos diz que, chegando ele lá, dizendo que esperava ele prisões e tribulações,
Sabe que Paulo diz aos seus companheiros? Mas em nada tem a minha vida por preciosa, que cumpre em minha vida. O que, irmãos? A minha alegria, a minha carreira, que eu recebi do ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da graça de nosso Deus. Tudo aqui, obreiros, irmãos, o Senhor chamou para dar testemunho da vida dele. Aleluia, não vamos ser crentes covardes, mas vamos ser crentes, irmãos, verdadeiros, de coragem. Venha o que vier, haja o que houver, mas fale do amor de Jesus. 2015 está findando, os relógios estão se cruzando. Aleluia, quantas almas você ganhou para Jesus? Quantas vidas você trouxe para a igreja? Eu disse aos irmãos no domingo, irmãos, 365 dias passaram. Quantas almas nós trouxemos para Jesus? Quantas vidas nós entregamos um folheto dizendo: Jesus te amo? Hein? Quantas vidas? E a Bíblia diz que, aleluia, Paulo chegando em Jerusalém foi preso. Deus levanta novamente o profeta, né? Diz: tu será amarrado com suas mãos, seus pés com a cinta. Mas Paulo olhou assim, ele disse no seu coração, ele disse: eu estou pronto, não há acesso a ligado entre as mãos e os pés, mas ainda morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Está lá no capítulo 21, em versículo 13, a parte final deste versículo. Estou pronto a morrer, estou pronto a entregar a minha vida. Sabe por quê? Porque Paulo tinha certeza da sua chamada. Paulo tinha certeza, aleluia, que eu estava esperando era muito melhor do que estava aqui. Ele sabia o que estava reservado para lá no céu. Aleluia, não tinha ouro, não tinha dinheiro que comprasse o que estava para ele predestinado para a sua vida futura, que é a salvação, que é o prazer de servir, o prazer de adorar, o prazer de poder evangelizar e salvar almas, irmãos. Estevão foi morto, foi predejado, mas nem após a morte deu fruto. A sua semente que ele largou lançada deu crescimento. Ei, anuncie o Evangelho. Não pare, não olhe para trás. Aleluia, olhe somente para Jesus. Pastor, mas está difícil. Jesus não falou que seria fácil, irmãos. Mas a Bíblia, o segredo está aqui. Servindo ao Senhor com humildade. Seja humilde. Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não vou conseguir, mas Jesus vai conseguir, porque maior é aquele que está conosco. Viu, irmãos? Obreiros, igreja do Senhor, não pare, não desista. Maior é aquele que está com você. Não joga a sua chamada fora. Aleluia, mas seja um pregador, seja um pregoeiro da palavra de Deus. Aleluia, se for possível morrer, mas morra falando do amor de Jesus. Seja um crente de verdade, seja um crente 2.0. Aleluia, seja um crente renovado. O que você não fez deste ano 2015, venha fazer a partir deste ano 2016. Faça a diferença. Faça a diferença no meio da sua família. Ei, o diabo vem matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Não deixe o diabo roubar o que Deus investiu na sua vida. Tem muitas pessoas perdendo, aleluia, o que Deus deu a ele, porque está dando ouvido à voz do diabo, está dando lugar para o diabo entrar. Ei, nesta noite sai daqui renovado. Sai daqui nesta noite transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sai daqui nesta noite como um crente verdadeiro 2.0, cheio da graça. Se você não é batizado, busque o batismo com o Espírito Santo. Aleluia, mas seja um crente de verdade.
Glória a Deus. Versículo 27, já estou encerrando. A hora já manda parar. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para vos apacentardes a igreja de Deus, e que ele resgatou com o seu próprio sangue. Serve para nós. Homens de Deus, o Senhor nos chamou. Aleluia. Esteja preparado. Nunca deixe de anunciar o conselho, a palavra de Deus. Não troque esta palavra por nada. Doa quem doer, mas prega a verdade. A Bíblia nos diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Jesus, sede santo como eu sou santo. Foi por isso que nós nascemos de novo. Foi por isso que nós fomos resgatados. Se fosse para nós ter a mesma velha vida, não precisava o sacrifício perfeito de Jesus, continuar no mesmo velho homem. Mas a Bíblia diz que nós nascemos de novo. Aleluia, somos uma nova criatura. Nascemos para poder santificar as nossas vidas, para que nós possamos estar preparados para o grande momento. Jesus está voltando. Amém, irmãos? Pastor, posso fazer uma oração com a sua permissão? Convido a igreja a colocar em pé nesta noite, irmãos. Louva a Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus nesta noite possa te dar mais força, mais graça. Aleluia. Que Deus nesta noite pode renovar. Ei, não esqueça, maior é aquele que está com você, é Jesus de Nazaré. Com ele nós somos mais do que vencedores. Se você não é batizado com o Espírito Santo, busca o batismo. Tenha força. O Senhor quer te revestir de poder, de graça. Não olhe para trás, não olhe, aleluia, para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhe para cima. Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Aquele que nunca perdeu uma batalha, mas está vivo no meio de nós. É Ele que nos faz vencedores. Seja um apóstolo Paulo na vida, seja um homem cheio do Espírito Santo de Deus na vida. Tenha amor, tenha prazer em pregar a palavra, tenha amor a evangelizar, tenha amor a testificar. Aleluia, contribui o seu amor que Deus lhe deu para com os demais que estão ao seu redor. Porque quem ama fala, quem ama ajuda, quem ama dá conselho. Ei, você que anda em rodinha por aí, cuidado com a sua mau língua. Quem ama não fala mal do outro, meu Deus. Quem ama não faz rodinha criticando a vida de A e B. Quem ama, ora. Quem ama, busca. Quem ama, intercede. Quem ama, está aos pés do Senhor todo momento, dando glória a Deus. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, eu te louvo, Jesus, mediante o poder e a autoridade que há no teu nome. Te agradeço, Senhor, por estas palavras, Senhor, a qual o Senhor colocasse em nossos corações nesta noite. Esta igreja lhe pertence, esta obra lhe pertence. Eu louvo a ti, Senhor, pela vida de nosso pastor, pastor Esteu, presidente deste campo, Senhor. Meu Deus, continue com as tuas mãos estendidas sobre esta igreja, Senhor. O ano 2016 está para surgir, Jesus. Que possamos fazer a diferença nesta terra, que possamos dar ouvido à sua voz, que possamos ser sensíveis à voz do teu Espírito Santo. Senhor Jesus, nesta noite, venha curar ferida. Nesta noite, venha restaurar vidas. Nesta noite, Senhor, venha dar aos teus filhos força, vigor, coragem para anunciar o seu evangelho. Meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Jesus, batiza crente, manaba sude remanai, revista a crente com teu poder, com a tua autoridade. Jesus, dai força para aquele que está fraco. Renova, 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 Senhor. Renova a crente aqui nesta noite. Ó Espírito Santo de Deus, visita este coração que entrou aqui com dúvida nesta noite. Jesus, renova. Meu Deus, faça o teu querer nesta vida. Conclua o teu milagre. Conclua, Senhor, o teu ministério nesta vida. Meu Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Fica conosco. É que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quantos querem agradecer a Deus por esta palavra? Digo amém. Glória a Deus. Deus abençoe.
Ricamente o pastor Márcio Vieira e o seu ministério coroado com as bênçãos do Senhor. Os irmãos podem perguntar, mas irmão, tem crente 1.0? Tem crente 2.0? Isso é uma comparação, irmão. Que o carro 1.0 ele é mais fraco, é 8 válvulas, mas também é mais econômico. Mas a força é pouquinha. Não dá para fazer ultrapassagem e nem anda muito pesado, muito lotado. Mas o 2.0 tem mais potência. Mas a receita para ser crente 2.0 é Atos 2:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Mais potência, testemunha do Senhor, não fica dentro de 4 paredes, mas ele vai em frente, ele tem potência, é revestido do poder. Vamos poder dizer amém? Pastor velhinho, que hoje é vivo ainda, dizia assim na nossa reunião de obreiro: irmão, tu é um pastor evangelista, então você é locomotiva. A locomotiva tem força para puxar aí 30, 20, 30 carros atrás. Quer dizer, a máquina, a Maria Fumaça, a locomotiva, ela é que vai puxando a carruagem. O obreiro 2.0 é que puxa a igreja com ele. Ele puxa para as orações, para a consagração. Ele puxa a igreja com ele para a vigília, para a pregação, para as visitas, para o ar livre, para repreender os demoniados, ganhar almas para Jesus. Ele é o crente locomotiva. Não sei se a locomotiva 2.0 é bem potente, né? Que puxa muito peso. Os carros vazios, aquela carruagem vazia até que vai bem, mas tudo pesado, cheio de pedra, de granito, de tantas coisas, não é verdade? Aqueles vagão carregado de óleo diesel, ele vai longe, mas quem que puxa? É uma máquina, é a locomotiva. E o obreiro evangelista, ele é uma máquina locomotiva. O evangelista é assim, ele vai derrubando as toras, as árvores grandes, e o pastor vai atrás passando a plana, tirando as cascas grossas, oração e ensino, os nós, não é verdade? As cascas grossas, os galhos, e aí jogando para queimar. Mas dali da madeira tira a prancha, tira tábuas, vigas, e faz os móveis. E Jesus betuma com o Espírito Santo, dá o brilho, aleluia. Então seja um crente 2.0, crente locomotiva, aleluia. Meus irmãos, é lindo, né, pastor Paulo? Quando um crente, um evangelista, locomotiva em frente de um trabalho, meu irmão, olha, não tem para ninguém, só cresce, aleluia. E quando traz, cada 3 meses, aquele rebanho de irmãos para ser batizado nas águas, é como aconteceu agora esse mês, dia 4 de dezembro, pastor Reinaldo estava ali, mas o pastor Vieira batizando. Quem era que estava com você, Reinaldo? Pastor Joaquim. Mas as fotografias, irmão, tinha fogo naquela água, e tinha aquelas manchas, labareda de fogo assim, ó. Conforme deitava um na água, e batizava e levantava, ficava fogo na água. E eu vi essas fotografias. A igreja talvez não percebeu isso, mas eu vi os glória a Deus e aleluia e mistério, línguas estranhas, quando dizia ali no tanque de batismo, pegando fogo, aleluia. E ali está nas fotografias, como que fosse fogo, aquele raio de fogo assim andando na água, no fundo da água ali, aleluia. Eu vi. Tu tem as fotos, pastor Reinaldo? Você tem as fotos, né? Quem quiser ver isso aí, mas isso é uma marca, é um sinal da presença do Espírito Santo, é o sinal da presença de Deus, porque a locomotiva passa derrubando as árvores e vai aplanando, ensinando e traz para ser um bom móveis na presença de Deus. Amém, amados? Então, irmão, oh meu Deus, não seja batista não, irmão, oh glória, não seja aquele crente geladeira não.
crente geladeira. Quando se dá glória a Deus, ele assusta que você deu glória a Deus. Ele fala em mistério, ele diz, uai, o que é isso? Não seja pentecostal, irmão. Seja crente pentecostal, fervoroso no espírito. Não é fervorento, não. O fervorento, ele é contra tudo. O crente fervorento é contra tudo. Liderança, administração, é contra tudo. Te reprova tudo, o fervorento. Mas o fervoroso no espírito, glória a Deus. Deus quer, Deus aprova, aleluia. E o trabalho cresce, porque ele é cheio de Deus. Testemunha do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmão, eu fico preocupado com essa geração nova, porque a modernidade, irmão, por aí, uma modernidade não precisa tanto. Que isso, pastor? Não seja assim, tão quadrado. Seja mais atualizado. Eu quero ser quadrado como a Bíblia é, meu querido. A espada corta aqui, corta lá, não pega nem a ponta da orelha. Mas o redondo, para onde o vento assopra, ele rola. Todo canto ele rola, ele vai para todo canto que o vento assopra. Seja crente locomotiva, 2.0. Cheio de Deus. Vamos dizer amém. Amados irmãos, amanhã, quarta-feira, não haverá culto, como o nosso pastor já disse. Mas quinta-feira, aqui em todas as congregações, às 21 horas, 9 da noite, estejamos aqui para um grande culto, irmãos, e a passagem do ano e a Santa Ceia, a primeira alimentação do ano 2016. Domingo, irmãos, as revistas deverão chegar. Se não chegar, não tem. Pode ser que amanhã chegue. Então nós estamos aguardando a transportadora, irmão. Não é a questão da CPAD. A transportadora, em razão dos feriados aí, a transportadora atrasou, mas deve chegar. Se chegar amanhã, os irmãos receberão. Mas se não chegar, tá fácil. Nós temos na internet já a revista. O tema é escatologia, acontecimentos futuros que envolve a vinda do Senhor Jesus. Então é fácil. Se reúnam, imprima, busque no Face, na internet. Vamos estudar domingo às 9 horas da manhã. De qualquer forma, com revista ou sem revista, não é, pastor? Estaremos aqui às 9 horas da manhã, domingo que vem, para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Amém, meus irmãos? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Oramos, Senhor nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós só temos que te agradecer, Deus, te adorar e te louvar, porque verdadeiramente o Senhor é Deus e tem falado conosco. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, continue guardando, protegendo, abençoando o teu povo na terra. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida do nosso pastor presidente, sua esposa, sua família, em nome de Jesus, Senhor, guarda, nos protege, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Abra nossa mente cada vez mais, cada dia mais, para nós aprender mais de ti, Deus. Nos pés de paz, Senhor, leva cada um em paz para os seus lares, faz o teu querer e a tua vontade em cada vida. Abençoa as famílias, os casais, abençoa os filhos, abençoa essa cidade, essa nação, abençoa esse país, e tudo seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos, amém. Estende as mãos, amados, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja em cada vida e em cada coração, e dizemos juntos, amém. Abraço, irmão, comente com a paz do Senhor, e um abraço fraternal, Jesus te ama.